Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Vamos gratos a Deus por mais um dia de vida, de bênçãos e de vitória que Ele tem nos preparado e nos concedido para podermos meditar na Sua Palavra. Quero mais uma vez orar com você e deixar uma meditação da Palavra do Senhor para que Ele abençoe o nosso dia, que seja um dia de bênçãos, de vitórias na Sua presença. Meu nome é Felipe Pires e você está no canal Luz do Mundo, cumprindo o ID de Cristo. Vamos orar para que Deus abençoe o nosso dia? Senhor, fortaleça a minha fé, que mesmo nas tempestades da vida, eu possa lembrar que Tu estás no controle. Ajuda-me a confiar quando não vejo a solução, a ter a esperança quando tudo parece perdido e a caminhar firme, sabendo que o Senhor está comigo em cada passo. Pai, em meio às incertezas, que a minha fé não se abale, que diante das dificuldades eu possa lembrar que o Senhor é fiel, que as Tuas promessas nunca falham. Dá-me a força necessária para enfrentar os desafios com coragem, sabendo que cada dificuldade é uma oportunidade para o Senhor demonstrar o Seu poder. Mesmo quando eu não consigo entender o que está acontecendo, ajuda-me a confiar de todo o meu coração que o Senhor está trabalhando em meu favor. Que eu permaneça firme, acreditando que o Senhor tem o melhor para mim, independentemente das circunstâncias. Ensina-me a depender mais de Ti e menos de mim. Que a minha fé cresça a cada dia, não apenas nos momentos bons, mas especialmente nos momentos difíceis, que ao olhar para o futuro eu possa ter a certeza de que o Senhor já preparou o caminho e de que no tempo certo verei a Tua mão agindo de forma poderosa, guiando, protegendo, fortalecendo e dando instrução a cada passo para qual eu for me direcionar, Senhor. Guia meus passos, me fortalece, me revigora as forças, porque a Sua palavra diz que o Senhor é aquele que revigora as forças ao cansado, é o Senhor quem traz paz, alegria, para que consigamos e possamos continuar nesta caminhada rumo à eternidade, que possamos ficar firmes até que o Senhor venha. Eu lhe peço, em nome de Jesus, abençoa esse dia, fala conosco, Pai, porque eu sei que o Senhor tem uma palavra para nossas vidas. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1, que nos diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Primeiramente, o que é fé? Esta é uma pergunta em qual a resposta ela depende de quem está sendo referido a essa pergunta. Provavelmente nós obteremos respostas que são divergentes. Para cada pessoa terá um significado dessa palavra. Por exemplo, se nós pegarmos uma pessoa que é um existencialista, ele pode nos responder a pergunta com um enfoque particular na natureza da fé, enfatizando o exemplo da sinceridade de alguém no compromisso com pouca consideração ao conteúdo de sua crença, enquanto um secularista pode abordar o tópico fundamentando sua fé com base em evidências. Para eles, as crenças religiosas nada mais são do que um salto cego para o desconhecido, ao contrário de todas as evidências discerníveis. Um cristão, por outro lado, ele provavelmente vai apontar para a passagem de Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde o autor ele argumenta que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que se não veem. Este vai ser um argumento de um cristão. Mas nós precisamos parar e pensar o que o autor de Hebreus 11 quer dizer com esse versículo. Eu argumentaria que o autor de Hebreus está apresentando muito mais do que uma definição do que é a fé, mas também ele oferece um resumo do que a fé faz. Para entender isso, nós devemos enquadrar Hebreus 11 no contexto do livro como um todo.
antes de Hebreus 11:1, nós devemos passar por Hebreus capítulo 10, dos versículos 19 ao 39, onde os santos eles são advertidos contra recuar na fé. Em tais casos de apostasia, a pessoa ela deixará de obter as promessas de Deus. E esse aviso nós vemos que ele é contrastado em Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 40, onde a fé ela é descrita como uma esperança perseverante nas promessas de Deus. E a título de demonstração, o autor ele oferece uma visão abrangente das ações do povo de Deus ao longo da história redentora. E nós vemos que existem algumas observações notáveis no texto que elas nos ajudam a entender a fé na perspectiva de Hebreus 11:1. E esse estudo que nós vemos sobre Hebreus, ele nos visa compreender e também nos ajuda a apreciar como o livro de Hebreus ele testemunha a supremacia de Cristo por meio de imagens, metáforas e também por meio de analogias do Antigo Testamento. E primeiramente nós vemos que existem alguns aspectos que são subjetivos e outros que são objetivos da fé. Falando subjetivamente, a fé ela está convencida de que Deus promete e certamente Ele cumprirá. E objetivamente falando, o que se espera é alicerçado e garantido pelo objeto da fé, a saber, um Deus fiel. E esse Deus fiel é o que nos alicerça, que nos dá a garantia daquilo que foi prometido. E através disso, portanto, nós conseguimos entender que fé é olhar para Deus e confiar nele para tudo, enquanto esperança é olhar para o futuro e confiar em Deus para ele. Sem dúvida, todos nós já ouvimos a seguinte expressão, ver para crer. No entanto, para os santos do Antigo Testamento, que receberam a promessa de coisas que não viram, a fé ela pode ser definida como acreditar, mesmo quando não se vê completamente. E por acreditarem nas promessas de Deus e agirem de acordo com elas, foram elogiados por sua fé. Para eles, a recompensa da fé foi um dia ver o que sempre acreditaram. Isso é importante porque, de várias maneiras, a fé está relacionada às realidades invisíveis de Deus. Considere como o autor usa as palavras garantia e convicção neste texto a respeito das promessas de Deus. Considere como o autor usa as palavras garantia e convicção neste texto a respeito das promessas de Deus. Primeiro, a fé é uma garantia de que o que se espera se tornará realidade. No entanto, a fé também é a convicção das promessas invisíveis de Deus cumpridas. E em segundo lugar, os exemplos dos santos do Antigo Testamento demonstram que a fé é muito mais do que a ascensão cognitiva estática acerca das doutrinas. Na verdade, a fé deve ser obediência ativa à palavra de Deus. As ações obedientes dos santos no Antigo Testamento são a prova de sua fé. Afinal, uma coisa é acreditar que Deus será fiel à sua palavra. Outra é realmente viver de acordo com ela. A fé dos santos do Antigo Testamento é algo louvável, considerando que eles experimentaram apenas vislumbres preliminares do que foi prometido a eles por Deus e viveram as suas vidas antecipando uma realidade futura que seria muito maior. Ainda mais, esses santos não só deram testemunho da palavra de Deus na fé, a palavra de Deus dá testemunho também de sua fé, como nós vemos em Hebreus capítulo 11, o versículo de número 2. E com as duas primeiras observações em mente, pode-se argumentar que a natureza de uma fé, ela depende de sua justificação. O teólogo A. Strong, ele ilustra esse ponto com a analogia de um acoplamento de trem. O acoplamento, ele une um trem de carros a uma locomotiva. O acoplamento, ele não tem força em si. Ele não pode mover um único carro por uma polegada. Todo o poder está na locomotiva.
mas o acoplamento é o elo pelo qual a potência da locomotiva é transmitida aos carros. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé, a evidência inegável da fidelidade de Deus à sua palavra. O autor de Hebreus nos diz que é muito mais do que a definição de fé, mas é um resumo do que a fé faz. Quando alguém examina a vida dos santos do Antigo Testamento, em Hebreus 11, fica claro que a fé os moveu à obediência, embora eles não tenham recebido totalmente a promessa. Não é por acaso, então, que o autor aos Hebreus muda das esperanças não realizadas do Antigo Testamento para Jesus Cristo, aquele que cumpre todas as esperanças e promessas de Deus. Em outras palavras, a passagem ela se dirige a uma exortação para nos apoderarmos das realidades nas quais a nossa esperança, embora ainda não totalmente vistas, já são nossas em Cristo. Afinal, a fé nas promessas de Deus, de perdão dos pecados e vida eterna, nada mais são esperanças no crucificado e ressuscitado Jesus Cristo. Os santos do Antigo Testamento podem ter nos dado exemplos de fé, vivendo de acordo com a realidade das coisas que esperamos. No entanto, como cristãos, entendemos que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé, a evidência inegável da fidelidade de Deus à sua palavra. Enquanto o exemplo do Antigo Testamento nos lembra que nossa fé está ligada ao fundamento de nossa fé, ou seja, nosso Deus é fiel. A pessoa histórica e a obra de Jesus Cristo nos lembra que nossa fé não é uma crença sem prova. Ele é a prova de que nosso Deus é fiel à sua palavra. O que nós entendemos aqui? Deus fez uma promessa no Antigo Testamento falando sobre a vinda do Messias, falando sobre a vinda de Cristo. E aqui no Novo Testamento, nessa nova aliança, nós vemos esse cumprimento. E Hebreus está nos declarando isso. A galeria dos heróis da fé descrita nesse capítulo nos mostra muitos que foram fiéis. Diz, pela fé Abraão, pela fé Moisés. Vai falando de vários personagens, mostrando a sua história e dizendo que pela fé eles venceram, porque eles venceram acreditando que logo em seguida viria o Messias e que o Messias iria redimir o seu povo. E eles morreram com a seguinte esperança, que o Messias haveria de vir. Eles morreram sem ver o Messias. E agora nós vemos algo diferente, porque no Velho Testamento Deus estava em cima nos céus e o homem na terra. Algumas vezes, raras vezes, tinha aparições. Nós vemos no Novo Testamento que a vinda de Cristo é cumprida e ele vem e é crucificado e morto. E aqui nós vemos que agora não é Deus em cima e o homem embaixo, na terra, mas é Deus entre os homens, porque Deus desceu através de Jesus Cristo e habitou entre os homens. E agora Jesus Cristo é crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E agora Deus faz-nos uma promessa, que derramarei do meu Espírito sobre vós. Ele iria trazer o Espírito Santo para as nossas vidas. Jesus ele nos promete dizendo que enviaria um outro Consolador, alguém que fosse semelhante a ele, alguém que fosse igual a ele, com a mesma essência, para agora não estar em cima o homem na terra, nem estar entre os homens, mas agora para habitar dentro de cada um de nós. E essa é a fé. Os antigos, eles venceram, eles são lembrados como vitoriosos, mesmo sem ter presenciados essas maravilhas que estavam reservadas para o futuro, mas coisas que hoje nós podemos presenciar, podemos entender. E agora nós temos muito mais motivo para colocar essa fé em prática, motivos para nos atentarmos
as palavras de Cristo e segui-lo, motivos para entender que as promessas de Deus foram cumpridas, que o Messias veio para nos salvar, para nos libertar. E eu quero dizer que muitas vezes nos sentimos desanimados quando as circunstâncias elas são contrárias, mas é nesses momentos que a fé é testada e fortalecida. A fé é o alicerce que nos sustenta quando tudo parece incerto, quando tudo está longe de ser alcançado. A nossa visão ela se limita e nós não conseguimos ver o fim, não conseguimos ver a solução para as nossas dificuldades. A fé ela é o fundamento da nossa caminhada com Deus. No entanto, é nos tempos de provação que ela realmente é fortalecida. Quando tudo vai bem, é fácil confiar no Senhor. Mas quando as tempestades, as dificuldades surgem e as respostas parecem distantes, é ali que nossa fé é realmente testada. A Bíblia nos lembra que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que a fé vai além do que podemos enxergar ou compreender. Ela nos faz confiar em Deus, mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver a solução. Quantas vezes você já se encontrou em uma situação onde tudo parecia perdido? Talvez você tenha orado por respostas, mas elas não vieram no seu tempo. Talvez você tenha enfrentado momentos de solidão ou medo, até mesmo de angústia, mas é justamente nesses momentos que somos chamados a colocar nossa confiança total em Deus. Ele nunca nos abandona e, embora nem sempre entendamos o caminho, podemos ter a certeza de que Ele está conosco em cada passo. A fé verdadeira, ela nos leva a caminhar por aquilo que Deus nos promete e não pelas circunstâncias que vemos ao nosso redor. Ela nos dá forças para continuar, mesmo quando o caminho parece incerto. Cada vez que decidimos confiar no Senhor, nossa fé ela é fortalecida e com o tempo aprendemos que mesmo nas tempestades, Deus continua sendo fiel. E esse texto nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse versículo ele nos convida a ter uma confiança inabalável nas promessas de Deus. Mesmo quando não podemos ver o que está à nossa frente, somos chamados a crer que Deus está no controle. A fé é o alicerce que nos mantém firmes e é através dela que encontramos força para enfrentar qualquer desafio. Qualquer dificuldade é através da fé, é através de Cristo que nós podemos encontrar forças para qualquer circunstância e adversidade que pode vir. Porque a minha própria força ela é limitada. Eu sou um homem comum, como você, como todos que estão me ouvindo nesse momento. Mas, através de Cristo, eu recebendo o seu auxílio, eu sei que eu posso ficar tranquilo que Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar da minha família, Ele vai cuidar de todos que me rodeiam e vai cuidar de você também que me ouve. Ele cuida de nós e é por causa dele que nós ainda estamos vivos. Olha como é bom nós pararmos aqui, orarmos, meditarmos na sua palavra todos os dias de manhã e entendermos que se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o amor de Cristo por nós, nós poderíamos já ter morrido há muito tempo. Porque o que nós estamos parando, ouvindo a sua voz, orando, apreciando a sua palavra e pedindo para que Ele nos guarde ao longo do dia. Porque quem sabe você pode estar agora saindo para o trabalho e muitas coisas ocorrem no período em que estamos indo até chegar no trabalho. E você mesmo sem perceber poderá me dizer que poucas vezes você notou porque ele distraiu com alguma coisa, mas você pode me confirmar que você sabe que Deus, em algumas horas, alguns momentos,
Ele te ajudou quando você estava em perigo. Eu falo algumas horas, alguns momentos, porque a maioria das vezes nós estamos tão dispersos que não conseguimos ver que Deus ele está no controle, que Deus ele está nos protegendo. Por isso é sempre bom orarmos, meditarmos, pedirmos o auxílio de Deus, porque mesmo quando nós não vemos, a sua mão está estendida sobre as nossas vidas. Mesmo quando nós não vemos, Ele está cuidando de tudo e está guiando-nos, nos protegendo, e é por causa dele que nós continuamos vivos, por causa do seu amor e da sua misericórdia. Vamos orar para que Deus abençoe mais esse dia, para que seja um dia produtivo de bênçãos nas nossas vidas. Senhor, eu te agradeço pela fé que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu te peço que a cada dia essa fé cresça mais e mais. Que diante das adversidades eu escolha confiar em Ti, sabendo que o Senhor nunca me abandonará. Que eu possa enxergar além das circunstâncias e lembrar que o Senhor tem planos de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Fortalece-me para que eu não desista, mas continue caminhando firme na Tua promessa. Senhor, abençoa cada um que nesse momento poderá estar se dirigindo para o seu trabalho, estar indo, não sei como, mas eu lhe peço, guia os seus passos, fortaleça, ajude, auxilie, livra de todo mal, ser com eles para que tenham um dia produtivo, um dia de bênçãos na sua presença. Estejamos ligados no céu a todo instante, que nossos pensamentos sejam voltados para adorar, para bendizer e para exaltar o Teu nome santo e soberano sobre todas as coisas, ó Pai. Guia-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal por esse dia que nós amamos de enfrentar. É que eu te oro, peço em nome de Jesus. Amém. Quero encerrar dizendo que a fé, ela nos sustenta em tempos de incerteza. Não importa qual seja a tempestade que você esteja enfrentando, saiba que Deus está no controle. Continue confiando, continue esperando. A fé é a prova das coisas que ainda não vemos, mas que sabemos pela certeza em Deus que virão. Que o Senhor te fortaleça, te abençoe nesse dia. Tenha um dia de fé e confiança no Senhor. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde e te guie. Te dê um dia abençoado, alegre e revigorante na sua presença. E eu te espero no nosso próximo encontro matinal. Deus te abençoe.